Glória a Deus, aleluia. Hoje é um dia muito bom. Eu gosto de dia de ceia. Tão bom, sabe que a gente tava orando, né? É a segunda vez. É a segunda vez que a gente está louvando aqui na igreja. E eu Segunda vez que a gente está louvando na igreja e eu estou ali de olhos fechados e eu estou orando e eu vejo como se a igreja subisse assim, e o céu se abrisse e eu vi isso hoje, sabe? Os anjos ao redor louvando junto conosco e a graça de Deus sobre essa igreja e é muito bom, sabe? E eu senti como se nós todos estivéssemos sendo purificados e tivesse sendo limpo de tudo aquilo que é ruim, inclusive as coisas que a gente nem sabe. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu vou orar agora pelos pedidos de vocês, as pessoas que nos mandam os pedidos pela internet, no WhatsApp, coloca ali atrás. E como eu sempre digo, se você não mandou em lugar nenhum, Deus conhece seu coração, é hora de você colocar na presença de Deus também. E onde dois ou mais estiverem, ali o Senhor está, né? Aquilo que a gente liga na terra é ligado nos céus, que desliga na terra é desligado nos céus. Então creia que o Senhor está agindo agora por meio da nossa oração conjunta. Pai, eu apresento cada um agora diante de Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nós podermos estar diante de Ti. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua misericórdia. Obrigado pelos Seus planos que são melhores e maiores do que os nossos. Pai, eu coloco cada pedido, cada desejo, cada angústia para passar no filtro do Seu plano. Porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Tira do nosso desejo, dos nossos sonhos, dos nossos corações, aquilo que não está em conformidade com o seu plano para cada um de nós. Mas o que é teu, Pai, realiza. Abre as portas, Senhor. Derrama da sua graça, das suas bênçãos. Venha curando física e espiritualmente. Venha transbordando, Senhor, nas finanças, na saúde, nos relacionamentos. Venha restaurando, Pai, principalmente relacionamento contigo. Trazendo de volta aquelas pessoas que se afastaram. Cumprindo as suas promessas, porque as suas promessas não voltam em vão. Eu coloco cada um diante de Ti, Senhor. E eu te agradeço e eu derramo a sua bênção. Em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pai, fala conosco nessa noite, Senhor. Nos direciona, que seja o seu Espírito, Pai, mas não eu. Eu te peço que o Senhor abençoe, Pai. Irmãos, nós vamos ler Jeremias capítulo 6, 22. Jeremias 6, 22. Quem for encontrando vai se colocando de pé. Jeremias 6, 22. Amém? Quando eu falo Jeremias, a gente fala, ixi. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: veja, um exército vem do norte, uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia, e o barulho que fazem é como o bramido do mar. Vem montando seus cavalos em formação de batalha para atacá-la, ó cidade de Sião. Ouvimos os relatos sobre eles e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as da mulher que está dando à luz. Não saiam aos campos nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada, e há terror por todos os lados. Ó minha filha, meu povo, ponha vestes de lamento e revolva-se em cinza. Lamente-se com choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. Eu designei para examinador de metais, provador do meu povo, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como o bronze e o ferro, todos eles são corruptos. O fole sopra com força para separar o chumbo com fogo, mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados. São chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou.
Amém? Pode se sentar. Irmãos, deixa eu só apagar aqui. Quando a gente está vendo sobre Jeremias, né? E aí as pessoas falam, nossa, eita, ai Jesus, lá vem as pancadas. Eu queria falar umas coisas com vocês sobre, inclusive sobre as pancadas que a gente leva de Deus e aquelas que vêm com muito amor, né? Porque Deus não faz nada na nossa vida que não seja por amor, sabe? E é interessante a gente falar sobre isso, inclusive num dia em que a gente está ceando, um dia que a gente está aqui fazendo parte do corpo de Cristo, sabe? Vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho uma amoreira na minha casa e essa amoreira ela não dava amora do jeito que a gente queria. A gente até deixava alguém sempre cuidando com muito carinho, não cuidando igual o Ernesto cuida, né? Porque o Ernesto, se estivesse cuidando, dava amora sempre. Mas estava dando amora do jeito que a gente não gostava. A gente queria que ela fosse melhor, que estivesse ao nosso alcance, que a gente conseguisse pegar as amoras, que a gente comesse sem ter que subir numa escada, né? Os nossos filhos pudessem chegar, pegar, comer, aproveitar e tal. O fato é que ela não funcionava como a gente tinha planejado. Ela não funcionava do jeito que a gente tinha pensado. Um dia a pastora Helenita falou assim, essa amoreira precisa ser podada do jeito certo. Se você não podá-la do jeito certo, ela nunca vai agir do jeito que você quer. Eu vou explicar para o seu jardineiro como é que ele precisa podar a amoreira. E aí ela foi lá um dia, conversou com ele, tal, podou, aquele monte de galho de amora no chão, para todo lado, tal, não sobrou amora nenhuma, assim. Destruiu a amoreira. Pastora Helenita destruiu a nossa amoreira, tá? Com a ajuda do nosso jardineiro. Eles fizeram um trabalho em conjunto. Juntaram os dois, porque um só não conseguia destruir a nossa amoreira, precisou de dois. Eles destruíram a nossa amoreira. Todos os galhos caídos pelo chão, não tinha mais amora, não tinha mais galho, não tinha mais folha, não tinha mais nada. Tinha lá um tronco com um pouco de galho, tal, não sei o quê. E eu falei assim para a pastora, mãe, você tem certeza que fez isso do jeito certo? Será que isso realmente vai funcionar? Será que vai dar certo isso daí e tal? Ela falou, confia. Eu falei, mãe, tá, eu até confio, você é minha mãe, né? Eu confio, mas olha o chão, né? O que aconteceu? Depois de poucos meses, a amoreira estava toda frondosa, da altura que a gente queria, com todas as amoras do lugar onde a gente queria. Deu certo. Deus não parecia, tá? Juro para vocês que não parecia. É só porque a gente confia. Confio tanto porque quem cuidava de plantas era a mãe dela, não ela. Mas alguma coisa ela aprendeu e deu certo. E funcionou, e a amoreira funcionou, ficou do jeito que a gente queria. Por que eu estou falando isso? Porque é assim que Deus faz com a gente. Sabe? Primeira coisa que aconteceu foi, Deus fala que nós somos enxertados na videira, né? O que significa que nós somos enxertados? Nós não somos o povo de Deus, nós somos o povo de Deus porque aceitamos Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, nós somos enxertados na videira e aí nós passamos a dar frutos, passamos a ser alimentados porque nós somos enxertados na videira. O que acontece é, a palavra continua, e é interessante porque a palavra, quando ela vai falando que a gente é enxertado na videira, ela fala o seguinte, aquele que não der fruto é cortado fora. Assim como os galhos da nossa amoreira foram cortados. Aquele que não der fruto é cortado fora. Tá? Mas eu queria que você pensasse em algumas coisas. Primeiro, você pode dar o fruto que for, que se você estiver na videira errada, o fruto é errado. Sabe, se você tira uma planta de raiz e tudo do chão, e você vai enxertar qualquer ramo que seja, vai secar aquele ramo, sabe? Ele não vai se alimentar, ele não vai dar nada, porque ele não está sendo abastecido desde o início com os nutrientes corretos que ele precisa para poder ser abastecido, tá? Então, aquela árvore, ela precisa ser a árvore certa. Então, a primeira coisa é, você precisa estar em Jesus, não adianta. Se você não estiver em Jesus, você pode estar onde for. Você pode ter o fruto que for, você pode ser a pessoa boa que for, você pode ser o que for. Se você não estiver na árvore certa, você não vai dar o fruto certo.
para começo de conversa, tá? Lá em João, inclusive, diz o seguinte, que que Deus é luz, e que se a gente vive em Deus e vive também nas trevas, a gente não vive em Deus. E que a gente está mentindo quando a gente diz que a gente vive em Deus, se a gente também está vivendo nas trevas. E que Deus é que nos purifica dos nossos pecados, por meio de Jesus Cristo. E é isso que a gente vai passando. Ou seja, primeiro você tem que estar na árvore certa. Depois de estar na árvore certa, você tem que dar frutos. Você tem que frutificar. E quais são os frutos? São os frutos do Espírito, né? Porque os outros frutos você já tinha antes. Os frutos que eram os frutos da carne. Os frutos que eram os frutos da natureza humana. Que era briga, que era confusão, que era inveja, né? Que todos os frutos sexuais e uma série de vícios e coisas. Esses são os frutos da natureza humana. Mas quando você é enxertado em Jesus Cristo, você começa a dar os frutos do Espírito, né? Que é você ser calmo, é você estar em paz, é você ter autocontrole, é você entregar para Deus, é você ter temor a Deus, é você não ter inveja, não ter ciúme, é você ser uma pessoa que trabalha essas coisas boas dentro de você, amor e tudo isso. Né? Você começa a dar os frutos do Espírito. Só que aí acontece o seguinte, Deus tem um monte de coisa para a tua vida, Deus tem um monte de coisa para a minha vida. Mas a gente precisa estar preparado para dar aqueles frutos que Ele também tem para a nossa vida. Porque não são só os frutos que a gente dá para os outros, mas são os frutos do que Deus age na nossa vida também. São as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Só que para você receber as bênçãos que Ele tem para a tua vida, Ele vai te podar. Ele vai te podar, porque infelizmente, você, eu, todos nós, somos incapazes de desenvolver o nosso caráter do jeito que Deus gostaria, só orando e lendo a Bíblia todos os dias. A gente deveria ser. A gente deveria ser, porque a gente está se alimentando todos os dias da palavra de Deus. A gente deveria ter essa capacidade. Mas a gente não tem essa capacidade. E Ele vai podando, e Ele vai podando, para a gente poder desenvolver o caráter daquilo que é necessário. E Deus, Ele, de tempos em tempos, Ele testa o teu caráter. E olha, quando ele estava mandando aquele povo ali, olha que fala ali, ó, Jeremias diz assim, ó, Jeremias 6:27 disse assim, ó, eu designei para examinador de metais. Aquele povo que estava vindo sobre eles, eu designei como examinador de metais, provador do meu povo, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Eles tinham que estar aptos, eles tinham que estar aprovados. Às vezes, determinadas coisas se levantam contra nós para poder trabalhar o nosso caráter. E aquelas coisas acontecem contra nós porque nós não trabalhamos o nosso caráter. Porque o povo de Deus foi muito avisado. Foi muito avisado que eles seriam levados cativos, que eles deveriam se arrepender, que eles deveriam pedir perdão, que eles deveriam deixar de idolatria, que eles deveriam buscar Deus em primeiro lugar, que eles deveriam se rebaixar e se entregar ao Senhor, e eles eram avisados e avisados e avisados. Sabe por que eles eram avisados? Porque é assim que Deus educa. Nós, que somos pais muito piores, quando nós vamos educar os nossos filhos, antes de fazer alguma coisa com eles, a gente avisa. A gente fala, olha, cuidado, não faça isso. Não desobedeça, não faça isso que me entristece, não faça isso, você pode se machucar, não faça isso. E aí a criança vai lá, o filho vai lá e faz, e a gente às vezes tem que punir para que ele possa aprender. Quantas vezes você já viu aquela criança que ninguém suporta ficar perto dela porque ela nunca foi podada pelos pais? Sabe, quando você chega perto de uma criança e ela é insuportável, ninguém consegue ficar perto daquela criança, porque ela nunca foi podada pelos pais. Deus não quer isso de você. Deus quer que você tenha o caráter filtrado pelo agir e pela justiça do Senhor. E as coisas se levantam sim. Se levantam para poder trabalhar o seu caráter. É impossível a gente estar preparado para tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, trabalhando o nosso caráter sem esse caráter ser colocado à prova. E ele é colocado à prova, em alguns momentos a gente passa, em outros momentos a gente não passa. E aí, nos momentos que a gente não passa, Deus é tão bom que Ele prova de novo, e Ele nos permite passar por esse processo, que é a nossa academia do caráter, sabe? A gente vai para a academia do caráter todo dia, todo dia. E aí você vai lá, e leva uma pancada, e leva outra pancada, e o Senhor avisa, e Ele fala, cuidado, cuidado que eu estou levantando um povo
Difícil, estou levantando. E esse povo vai chegar, e se você não tiver sido provado e aprovado, você vai tombar. Por que eu estou falando isso? Todas as coisas que Deus faz na nossa vida, Ele faz para o nosso bem. Deus não faz uma coisa na tua vida que não seja para o teu bem. Ainda que Deus esteja fazendo algo na tua vida para abençoar uma outra pessoa, porque Deus nos usa para abençoar outras pessoas também. Mas ainda que Ele esteja fazendo alguma coisa na tua vida para abençoar uma outra pessoa, o jeito que Ele está agindo na tua vida não vai te fazer mal. Deus não vai te fazer mal. Somos nós que nos deixamos passar por determinadas situações, muitas vezes. Só que também tem uma outra coisa, que essa poda, uma coisa é eu falar, olha, agora eu sei que a minha amoreira está top. Né? Outra coisa foi o dia que estava tudo jogado no chão e eu achei que tinha matado a minha amoreira. É diferente, é diferente. Naquele dia, eu pensei, nunca mais eu como uma amora desse pé. Né? Hoje não, eu como amora e nem dou conta de comer todas as amoras que tem no pé. Mas no dia eu achava. Né? E quando a gente está passando por aquilo, a gente não acha. A gente não entende que aquela poda é necessária para a gente poder chegar lá na frente com frutos diferentes, melhores, maiores, mais abençoados. A gente não consegue compreender isso. E às vezes você fala, mas por que isso? Porque eu não entendo como é que Deus vai usar isso. Você já passou por alguma coisa que você pensa assim, eu não sei como é que Deus vai usar isso. Não faz o menor sentido Deus usar isso que eu estou passando. Não faz. Olha, na pior das hipóteses, Deus vai usar isso para ensinar outro. Mas assim, na sua vida também, sabe? Esses dias eu estava lendo sobre Davi, e aí eu vi uma coisa muito interessante. Assim. Davi foi muito abençoado, né? Davi virou um rei, unificou todo um povo, ganhou grandes batalhas e tal. Ele foi abençoado em vida. Mas você sabe qual foi a maior bênção de Davi, como Davi foi mais usado? Escrevendo o salmo para mim, para você, para cada um, sendo exemplo para cada um de nós. Ou seja, a sabedoria de Deus diz que a sabedoria de Deus é multiforme. Como assim? Ela tem múltiplas formas, né? Ela tem camadas muito além das camadas que você consegue ver. A camada que a gente enxerga primeiro é a camada para a gente. É aquela camada que a gente quer que abençoe a gente. E tudo bem, nós somos assim, nós somos mais egoístas, a gente enxerga mais isso, tá? E às vezes a gente só consegue enxergar isso. Mas Deus age em você e no outro, porque Ele é sábio, porque Ele é a própria sabedoria. Né? E Ele vai tratando cada um de nós para que a gente possa receber cada uma dessas coisas. E eu quero te falar uma coisa, não existe nada na tua trajetória que Deus não aproveite depois. Nada. Não tem nada na sua trajetória que Deus não aproveite depois. Porque às vezes você está passando por aquilo, você pensa, mas não faz o menor sentido eu passar por isso. Não existe, na minha cabeça não tem explicação. E lá na frente você vê que Deus usa aquilo. Que Deus usa aquela fraqueza. Que Deus usa aquela dificuldade. Que Deus usa aquilo que você passou. Esses dias eu estava vendo um vídeo que não tinha nada a ver com um vídeo cristão, nem nada. Mas era um cara que se tornou um grande lutador. E aí ele estava contando a história dele para uma outra pessoa. E aí o cara falou, é verdade que você foi atropelado por um caminhão quando você era criança? E ele falou, é. E aí ele falou, e desde que eu fui atropelado por um caminhão, eu perdi várias amplitudes de movimento da minha vida, desde criança. Aí o sujeito falou assim, nossa, se você não tivesse perdido toda essa amplitude de movimento, você tinha sido um campeão de luta muito maior do que você foi. Ele falou, não, talvez eu nem tivesse sido um campeão de luta, porque eu tive que lutar muito mais para poder passar por cima daquela minha... Porque eu não podia lutar igual aos outros, eu não podia treinar igual aos outros, eu não podia fazer só o mesmo que os outros, eu tinha que fazer mais do que os outros. E o fazer mais do que os outros me transformou num campeão. E ele falou, eu nunca poderia lutar do jeito que os outros lutavam, eu não podia, senão eu nunca ia ganhar. Eu tinha que fazer mais. Aí ele falou assim, sabe aquela hora que você está lá malhando e o seu personal fala assim, só mais 10? E aí ninguém faz. Ele falou, eu fazia. Aí eu falei, aí você vai fazer outra coisa, o cara fala assim, faz só mais uma série. E as pessoas falam, não aguento mais. Ele falou, eu fazia. Mas ele fazia porque ele foi atropelado por um caminhão. E no dia que ele foi atropelado por um caminhão, eu tenho certeza absoluta que não tinha ninguém ao redor dele que pensou assim, ô bênção. Ô bênção, que esse atropelamento vai fazer toda a diferença na vida dele. Vai transformar ele num grande campeão lá na frente.
Ninguém falou isso, gente. Ninguém, absolutamente ninguém. Sabe? Eu vejo, por exemplo, assim, Tati e eu, a gente cuida muito de casais. E a gente já passou por muita coisa na vida com relação a relacionamento, né? E um dia eu estava pensando, nossa, Deus é tão maravilhoso que Ele usa as coisas todas que nós passamos para a gente poder cuidar do relacionamento de outros, né? E aí Deus tocou no meu coração e falou assim, não é isso. Eu uso porque vocês passaram. E aí, não que a gente escolheu passar, não foi Ele que fez a gente passar, mas Ele usa a fraqueza. Não tem absolutamente nada na tua vida que Deus não use no propósito que Ele tem com você. Nada. Nem a derrota para um povo que te leva como escravo, nem você perder tudo o que você tem, nem você ser abandonado, nem você ficar doente, nem perder um emprego, nem falir, nada. Não existe nada que Deus não possa transformar numa grande vitória. E eu sempre me lembro que no fundo, Satanás achou que estava vencendo Deus quando ele crucificou Jesus Cristo. Porque era isso que ele achava que estava acontecendo. Que ele estava vencendo Deus. Poucas pessoas no mundo são tão usadas para abençoar alguém quanto Satanás. Porque ele está sempre enganado. Porque ele vai lá e tenta fazer uma coisa e Deus não mostra o plano todo para ele, porque ele nunca vai saber o plano todo, e ele tenta contra você, e a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? E ela fala que tudo eu posso naquele que me fortalece, e Deus usa todas aquelas coisas e transforma tudo aquilo em bênção. Ficado por todos nós, e depois pudesse ressuscitar e estar ao lado de Deus. Porque esse era o plano desde o início. Você acha que esse daí foi a curva que Deus fez porque Jesus foi crucificado? Deus já mandou Jesus para ser sacrificado por nós, né? Esses dias eu e a pastora Tatiana, a gente estava discutindo como é que seria a questão de Judas nisso tudo, inclusive, né? Porque a palavra já dizia que ele seria traído, né? E como que é essa? Isso é uma questão profunda e que leva toda uma outra pregação. Mas eu quero que você compreenda que você é podado todos os dias, porque o seu caráter ainda não está onde Deus espera que esteja. Nem o seu, nem o meu. Nenhum caráter nosso está. Sabe? E aí é o seguinte, a minha amoreira já dava fruto. Eu não precisava podar ela. A minha amoreira já dava frutos. Eu não tinha que fazer esforço nenhum. Eu não precisava chegar lá com as coisas da pastora Lenita e podar a amoreira inteira, jogar ela toda ao chão. Não precisava, tá? Por que eu podei? Porque eu queria que ela desse mais frutos. Melhores frutos. Frutos no lugar certo, em que eu queria. Você entende a diferença disso? Às vezes a gente não sabe porque a gente passa por dificuldade, mas as nossas dificuldades são porque a gente está vindo receber mais fruto, mais bênção, no lugar certo, do jeito que Deus quer. E a gente não compreende isso. E tem a hora de Deus para tudo. Porque também a gente acha que agora podou, agora é só dar fruto. E não é assim. E olha, esses dias eu estou lá em casa, aparece a pastora Tatiana emocionada. Aí eu falei, o que foi? Ela falou assim, nossa jabuticabeira está dando jabuticaba. Dessa daí, gente, eu já tinha desistido. Real. Eu já tinha desistido total e completamente. Eu pensei, o dia que eu mudar dessa casa, eu ainda não vou ter comido jabuticaba dessa jabuticabeira direito. Sabe? E ela estava lotada. E eu falei assim, você está emocionada porque a jabuticabeira está dando jabuticaba? Ela falou assim, eu estou emocionada porque eu entendi que Deus faz na hora que Ele quer. Mesmo quando a gente entende que já não vai fazer mais. Porque naquele caso a gente realmente achou que não ia fazer mais. Tá? E inclusive não foi nada planejado. A gente não chegou lá com os superpoderes da pastora Lenita e podou tudo para poder a jabuticabeira jabuticaba. De jeito nenhum, ela só podou a amoreira. A jabuticaba floresceu na hora que ela quis, na hora que Deus quis que fosse assim.
Mas é difícil, gente. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil a gente pensar, poxa, eu estou esperando isso há tantos anos, eu estou esperando isso há tanto tempo, eu oro todo dia, eu estou todo dia nos caminhos de Deus. Na hora que eu acho que não vai ter problema mais, vem um exército desse contra mim e se levanta e me prova para ver se eu sou como prata. E às vezes não sou, e o exército passa por cima. Só que a diferença é que Deus vai treinando e capacitando de novo, e treinando e moldando o seu caráter. Sabe? E a gente sempre tem que lembrar que é um processo e que se você não venceu ainda é só porque não acabou ainda. Sempre a gente tem que lembrar isso, que se você não venceu ainda é porque não acabou ainda. Porque com Deus é sempre vitória no final. O único jeito de não ser vitorioso com Deus é desistir antes do final. E olha, eu vou te dizer, tem muita história na Bíblia, muita. História das mais diferentes dos mais diferentes tipos de vitória, dos mais diferentes tipos de bênção, das coisas da volta por cima, tanta coisa aconteceu, mas tem uma coisa que todos eles têm em comum, que mesmo quando eles estavam no deserto, Deus não deixou faltar. Sabe? Podia não estar no lugar que eles queriam, mas Deus não deixou faltar. Em nenhum momento daqueles. Você pode pegar a história que for, Deus não deixou faltar. As pessoas estavam atravessando o deserto, Deus mandava coisa de beber, mandava de comer. Sabe? As pessoas eram cativas, escravas. Elas tinham que comer, o que beber, onde dormir, onde morar. E é assim. E eu vou te falar uma coisa. Voltando a Davi, que a gente estava falando sobre ele, eu vou te dizer, olha só quem ia se tornar o maior rei de todos os judeus. Se ia ser Saul ou se ia ser Davi. Saul estava lá no palácio, de boa, tendo tudo o que ele queria. Davi morava na caverna, fugindo de Saul, não tinha o que comer direito. Os homens de Saul tinham de tudo que eles precisavam e até o que eles não precisavam. Os homens de Davi tinham que matar leão, tinham que fazer um monte de outras coisas. Sabe, você vê lutas dos homens de Davi que o cara tinha que ir lá e arrancar a lança do gigante para poder matar o gigante, porque eles não tinham todas as coisas que eles precisavam. Porque eles não tinham todas as armas que eles precisavam, eles não tinham todas as coisas que eles precisavam. Mas quem foi que forjou o maior caráter dos dois? Foi Davi. Foi Davi. Davi que foi colocado no alto de todos os reis daquele povo. Não foi Saul. Saul foi ungido antes, estava lá. E eu acho que Saul começou a cair no dia que ele mandou fazer uma estátua para ele mesmo. Mas Davi foi forjado para ser o rei. E não teve nada na história dele que Deus não usou. Quando Davi estava lá aprendendo a tocar harpa, e não sabia para quê, é porque um dia Deus ia colocar ele na corte de Saul. Quando Davi estava lá matando o leão e cuidando das ovelhas, é porque um dia ele tinha que enfrentar um gigante e ele ia estar nas cavernas e ele ia guerrear contra um povo inteiro que estava contra ele, e ele ia liderar depois todo esse povo. Sabe? A gente não sabe quais são as batalhas que Deus vai nos colocar, mas no final sempre tem uma grande vitória. Sempre tem. E às vezes é uma batalha na nossa saúde, às vezes é uma batalha no nosso casamento, às vezes é uma batalha nas nossas finanças, no nosso emprego, com os nossos filhos. Mas aquilo, de alguma forma, está forjando o seu caráter, te preparando para a vitória, e Deus vai usar para abençoar outra pessoa. Porque os planos dele têm várias camadas, e a gente precisa compreender as várias camadas do plano de Deus. Ele avisa. Deus é um Deus que avisa a todo momento. Filho, cuidado com isso. Eu acho tão interessante porque ele te coloca na prova para você moldar o seu caráter, e ele te fala, estou te mandando para uma prova. Cuidado. E ele ainda diz assim, eu estarei contigo enquanto você estiver passando por aquilo. Nunca vi um negócio desse, sabe? É desse jeito, né? Ele fala, eu vou mandar você para uma prova, se prepara. Prepara, filho, tá vindo um deserto aí. Se prepara, tá vindo um deserto aí. Mas fica tranquilo, tá? Eu tô com você. E eu vou cuidar de você enquanto você estiver no deserto. Né? E aí lá no final ele fala assim, filho, eu te provei e te aprovei. Agora eu vou te abençoar. Aí você pensa, agora é só calmaria. Aí ele pensa, não, mas eu tenho uma coisa muito melhor para você. Filho, tá vindo o deserto 2 aí. Te prepara.
Te prepara, porque o seu caráter ainda não está como eu quero. E aquela área que você tem mais dificuldade de trabalhar o teu caráter é a área que é atacada. É lógico. É lógico que é isso. Porque você precisa trabalhar o teu caráter naquela área. Você precisa trabalhar a dependência de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa hoje e ela estava falando assim, eu preciso nos próximos 6 meses juntar bastante dinheiro para poder me sentir muito seguro economicamente, para poder fazer as coisas que eu gostaria de fazer, que tem a ver com o propósito de Deus e tal. Aí eu falei, deixa eu te falar uma coisa, que eu já passei por isso. Todas as vezes na minha vida que eu pensei assim, eu vou guardar um dinheiro, eu vou estar tranquilo, e esse dinheiro vai estar guardado, e aí eu posso fazer isso, isso e aquilo, aquele dinheiro evaporou de alguma forma, que era para Deus dizer assim, não é o dinheiro. Sou eu. E eu cuido. Não é o dinheiro que você guardou lá. Não é. Sabe? Porque é aquela área em que você precisa mais ser tratado. É a área onde você tem mais dificuldade na tua vida. Essa área vai ser podada. Para você dar fruto nessa área também. Porque Deus quer que você dê frutos de maneira completa. Ele quer poder te usar cada vez mais. E aí, quando alguma coisa se levanta contra você, saiba que Deus está do teu lado. Ele até permite, Deus permite que isso aconteça. Porque Ele está tratando. Ali Ele estava tratando um povo, lógico. Esse povo, depois de tudo que eles passaram, do cativeiro e tal, eles foram um povo muito mais fiel. Eles foram um povo fiel no cativeiro. E eles foram cuidados no cativeiro. E cada um deles foi cuidado em cada uma das provas pelas quais ele passava. Né? E ali, como é um povo, é mais de uma geração. Mas se você for pegar a história de cada um, especificamente, cada um deles foi cuidado dentro da própria vida. Eles foram tratados dentro da própria vida ali. Seja Daniel, seja os amigos de Daniel, seja qualquer um deles. Eles foram tratados ali, foram cuidados, porque Deus cuida de tudo. Ele cuida de cada área. Só que às vezes você tem medo, porque você não consegue enxergar. Você só consegue enxergar aquele exército. Você só consegue enxergar aquele deserto. Você só consegue enxergar aquela circunstância. Você só consegue enxergar os galhos podados no chão. E a dor que é de ver uma árvore toda pelada, sem galho nenhum no chão. Você só consegue enxergar isso. Você não consegue enxergar o amanhã de Deus. Você não sabe a hora que vai estar florido, sabe? Mas uma coisa eu posso te dizer, na hora que você chegar lá na frente, você vai falar, nossa, como Deus é sábio. Nossa, como todas as coisas de Deus são perfeitas. Se não tivesse acontecido isso, não seria assim. Se não tivesse acontecido aquilo, não seria assado. Olha como Deus é perfeito. E olha como hoje eu posso fazer tal coisa. E olha como eu posso olhar para trás e tudo foi perfeito. Eu costumo dizer que se tudo tivesse acontecido na minha vida do jeito que eu queria, tinha dado tudo errado. Porque eu queria do jeito que eu enxergava. Tinha dado tudo errado. Nem aqui eu estava. Tinha dado tudo errado. Porque nem pastor eu queria ser. Então, se tudo tivesse acontecido do jeito que eu queria, tinha dado tudo errado. E olha, como eu sou grato de estar num altar, falar de Deus e ser usado por Deus e abençoar casamentos e pessoas e tal. Então, só entrega o controle. Entrega a Deus, mas procura moldar o seu caráter. Pede para Ele te mostrar aonde que está sendo moldado o teu caráter. Na hora que eu estava orando aqui hoje, a imagem que eu via era Jesus limpando muito cada um de nós. E é interessante porque hoje a gente teve esse problema aqui na igreja, daquela água, com aquele esgoto, o negócio caindo ali embaixo e tal, né? E era como se Deus dissesse para mim assim, eu estou limpando todo o esgoto, eu estou tirando tudo que vocês não enxergam, tudo que estava sujo, tudo que estava ruim, tudo que precisa ser limpo na vida de cada um de vocês, e eu estou limpando. Eu estou limpando. Eu estava aqui no meu canto orando, falando com Deus e o Senhor me mostrando. Eu estou limpando. Sou eu que limpo. Sou eu que purifico. Porque quando chegar aqui, como está em Jeremias, e for te provar, você vai ser aprovado. Porque Ele te limpou e Ele te capacitou. Porque você está na vitória com Deus. Eu vou encerrar fazendo uma oração por você, mas eu queria que você entregasse o controle a Deus. E que você pudesse ter a ousadia de falar, Pai, tira de mim mesmo tudo aquilo que não é teu.
limpa mesmo, leva, Pai. Me faz novo, de novo, porque hoje é dia de ceia, hoje é dia da gente ser limpo, purificado e ser refeito, inclusive, sabe? Pede para Deus te mostrar aquilo em você que incomoda Ele, para que Ele possa jogar a luz sobre as suas trevas, para que você seja outra pessoa, porque Ele quer te dar as bênçãos e quer frutificar na tua vida. Mas você precisa se permitir passar por esse processo. Fica de pé, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, Pai, nós estamos agora diante de Ti, Senhor. Pai, eu coloco cada um diante de Ti agora. Senhor, eu sou grato por cada vez que o Senhor nos moldou, cada dificuldade que o Senhor colocou e cada momento que o Senhor esteve ao nosso lado para que nós pudéssemos sair melhores do outro lado. Louvado seja o Teu nome pelos Seus planos na nossa vida, Senhor. Pai, eu venho te pedindo, limpa mesmo, purifica, Pai, tira todo esgoto, tudo aquilo em nós que te entristece, seja por agir ou por não agir, por pensar ou não pensar. Senhor, eu consagro agora todo o corpo, todo o coração, toda a mente, toda a alma, todo o espírito. Tira, Pai, tudo aquilo que não foi colocado por Ti. Venha enchendo da Tua graça, da Tua luz, da Tua glória. Venha refazendo. Faz de novo, Pai. Senhor, nós queremos ser cheios dos Seus frutos. Tira todo o fruto que é fruto da carne, da natureza humana e põe o Teu fruto, refaz, Pai. Senhor, prepara as nossas bênçãos, as nossas vitórias, que nós possamos chegar do outro lado, Senhor, cheios do Seu agir e saber, até aqui nos trouxe o Senhor. Nos abençoa, Pai, porque o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Pai, age, eu declaro a Sua bênção, eu derramo da Sua bênção, da Sua graça sobre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém.